Queria ouvir teu comentário, Marcelo, dessa fala do Reinaldo Azevedo sobre o Flávio ter conversado com o Alexandre de Moraes. Queria te ouvir sobre a notícia. Comentário do Reinaldo, vamos lá. Minhas caras, meus caros, e o advogado Flávio Bolsonaro se encontrou ontem com o ministro Alexandre de Moraes para tratar da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Estava acompanhado de 2 outros defensores. A audiência foi formalmente solicitada pela defesa, né? E aí disse o advogado Flávio: nós formalizamos um novo pedido domiciliar humanitário, expusemos ali as nossas preocupações. Foi uma conversa objetiva com advogados. E ele ficou de avaliar, né? Flávio disse ainda, o advogado Flávio: demonstramos que o quadro tende a piorar se ele permanecer, ele, Bolsonaro, onde está, principalmente pelo risco de ficar sozinho e ter alguma intercorrência, como tontura ou até broncoaspiração, né? E concluiu o advogado: ele, Alexandre, não deu prazo, vai analisar no tempo que achar necessário. Por que é que eu estou aqui destacando o advogado Flávio Bolsonaro? Sim, ele é senador e é pré-candidato do PL à presidência da República, mas se constituiu defensor do pai justamente para ter largueza para encontrá-lo quando necessário na cadeia. O advogado se comporta assim, nada impede que o político saia dali e comece o trabalho de depredação do ministro, né? Como vem sendo feito. Carlos Bolsonaro foi visitar o pai, fez uma foto e publicou sabendo que é proibido. É uma gente difícil de lidar. É claro que seria positivo se a gente estivesse diante aqui de um sinal de alguma contenção, de alguma civilidade política. Mas eu não tenho razões para apostar nisso. Vamos ver. Tomara. Seria muito bom que fosse assim, né? Já disse que se eu votasse, eu não me oporia a domiciliar para Bolsonaro, desde que a casa dele não se transforme num palanque. Porque, afinal de contas, não custa lembrar, ele está preso, condenado a 27 anos de cadeia, né? E quero aqui saudar um fato inédito: a condenação de 3 parlamentares, 3 deputados, por desvio de emendas. Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, Pastor Gil, também do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe. Os 3 patriotas do PL receberam uma parte, ficaram com uma parte das emendas que destinaram a São José de Ribamar, e isso com fartura de provas, foram condenados por 4-0 na primeira turma do Supremo. Seria muito bom que servisse de advertência a outros, que com isso o Congresso resolvesse tomar providências para moralizar essa esbórnia. São 55 bilhões em emendas por ano no país. Nem tudo é roubalheira? Claro que não. Mas esse volume também impede que se estruturem programas adequadamente. E um trecho do voto de Flávio Dino, como sempre, brilhante. Neste caso das emendas, tenho ouvido muito que o STF não poderia se imiscuir em algo que seria especificamente da política. E aqui é necessária uma distinção. O que pertence à política? Ele lembrou uma frase que o Fachin vive repetindo, né? Ao direito, o que é do direito, à política, o que é da política. Aí o ministro lembrou: nós temos aqui um acervo de passos concretos que foram dados na direção de 2 valores acerca da alocação de recursos, das emendas: transparência e rastreabilidade. Não são termos que o STF inventou. Trata-se da Constituição. É isso aí. Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes, Dino condenando parlamentares do PL por emendas. Marcelo, tem uma luz aí no fim do túnel ou a gente ainda tem que seguir preocupados com essa questão aí da eleição, sobretudo com esse papo do Alexandre de Moraes? Lembrando que o Alexandre de Moraes conversou com a Michelle Bolsonaro também e não concedeu domiciliar para o Bolsonaro. Eu acho, Pedrão, que a luz no fim do túnel é um trem chegando. Eu não tenho dúvida. É que o problema não se restringe ao Supremo, né? O problema é voto, né? Não, exatamente, cara.
É tudo. A gente está sob ataque. É isso. Nós estamos sob ataque. É isso, né? O Flávio Bolsonaro, sendo advogado Bolsonaro, é uma piada. Aquele inepto não deve saber fazer uma petição, nunca deve ter feito uma na vida. E aí, como advogado, ele tem um escritório que se constitui na casa dele e tem a sócia dele no escritório, que é irmã do sócio do careca do INSS. E aí eu vou falar aquela ladainha que eu falo sempre, perguntando incredulamente onde estaria o senhor PGR. Onde estaria Paulo Gonet Branco? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde o Paulo Gonet está, onde os subprocuradores estão. Que esse pessoal transita desviando e ameaçando a democracia o tempo todo e nada acontece. Nada. Né? Não é demais dizer. Então, é proibido o senhor, o cabeça de filtro de barro lá, o Carluxo, fazer a foto? É proibido. Vai acontecer o quê agora? Então prova que ele não só fez a foto, como ele levou o celular para dentro da cela. Né? O que não pode acontecer. E vai acontecer nada. Então, assim, agora, por outro lado, é até injusto a gente querer cobrar demais do Xandão, porque é o único, não é o único, né? Mas neste caso do Bolsonaro, é o único cara que está dando a cara para bater. Sim. Já o Flávio Dino, eu quero lembrar o seguinte, eu conversei hoje com um grande amigo meu, e aliás, antes que eu me esqueça, quero mandar um abraço para o Samir Namur, ex-presidente do Curitiba Futebol Clube, que não é o meu clube aqui de Curitiba, o meu clube é o Clube Atlético Paranaense, mas o Samir é ex-presidente do Coxa, foi meu professor há 300 anos. Mentira, Samir, você não é tão velho. Mas ele me mandou um e-mail hoje falando, nossa, cara, caí de paraquedas no teu canal e, porra, porque eu tô mais velho, evidentemente, então ele não associou bem minha cara. Mas daí ele viu meu nome, ele falou, eu conheço esse cara. Aí me mandou um e-mail e tal, fiquei muito feliz, Samir. Caso você esteja assistindo, obrigado. Foi meu orientador da monografia, que fizemos sobre a necessidade de uma lei antiterrorismo no Brasil, numa época que nem se falava disso ainda, né? Mas, pois bem, então, veja, é um absurdo. E daí o que acontece? O Flávio Dino, daqui a pouco os caras vão estar caçando o Flávio Dino na rua, como de fato aquele tal blogueiro, que a nossa imprensa tratou como jornalista, não seria nenhum problema, as pessoas até me falam que eu sou jornalista e eu não sou, mas tudo bem, é aquele comum, aquele equívoco normal. Mas o cara não é um jornalista, o cara é um cidadão que foi preso já por fazer achaque. Achacou políticos, achacou empresários, né? O cara foi preso em razão disso. E estava lá dando detalhes da segurança do Dino e tal, e a imprensa teve a coragem, inclusive pessoas que nós conhecemos, pessoas que se dizem de esquerda, porque o Dino está perseguindo. Porra, meu, sabe? Então fica difícil levar um troço desse e prova de como nós estamos sob ataque. Porque se até o fogo amigo a gente tem que levar desse jeito, pô, os caras que estão do nosso lado poderiam pelo menos ter prestado atenção no quem era o cara antes de fazer esse tipo de comentário imbecil. Mas não, sabe? Eles vão. Porque a ideia dos caras é construir essa coisa, né, do judiciário. Engraçado, eles dão gás para uma nova Lava Jato, dizendo que eles estão combatendo uma Lava Jato do Supremo, só que não é só que, isso. Porra, eles não se lembram que, em primeiro lugar, a Lava Jato deu origem ao bolsonarismo. Sim. Né? A Lava Jato é pai e mãe do Bolsonaro. Agora, esses caras estão pensando o quê? Se a família Bolsonaro tomar o poder? Em primeiro lugar, vão matar meio mundo. É óbvio que isso vai acontecer. Vão colocar todo mundo no paredão. Pô, se até o Merval Pereira teve o brilhantismo de dizer que o Flávio vai dar um golpe, que é a coisa mais certa do mundo, né? Será que esses outros caras não conseguem ver o óbvio? Que fazendo isso é abrir a porta? Né? Porque não é o caso clássico da distorção da realidade, da percepção da realidade, que eles achavam que sacaneando o PT, o PSDB chegava ao poder. Mas não chegou o bolsonarismo e destruiu o PSDB. E o PT continua igual. Eles estão achando o quê?
que destruindo novamente a democracia através de uma Lava Jato 2, eles vão fazer com que os limpinhos cheguem ao poder? Não, não vão chegar. Não existe mais direita limpinha. A direita se tornou essa coisa horrorosa, Suja. que é a extrema-direita. É isso. Não tem mais direita, não tem mais PSDB. Parece que a imprensa brasileira não se toca que não tem mais PSDB. Tarcísio não é limpinho. Tarcísio é um vassalo do bolsonarismo porque depende do bolsonarismo para os votos. E vai fazer aquilo que o cliente dele, que é o eleitor dele, mandar. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!